Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, dando sequência aí aos estudos. Boa tarde para todos nós. Continuando aqui o assunto sobre egoísmo, né? Que realmente não é fácil a gente se livrar dessa situação aí, né? Nós paramos nesse... chegamos a comentar essa aqui, foi o último que a gente falou, né? Sobre o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, a gente comentou esse slide sobre essa questão da gente errar tanto e fazer tanta coisa errada que chega um momento que a gente tem que voltar, né? É o momento, né? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. É o momento do reencontro da criatura com o seu Criador. Porque a gente sabe que foi criado por uma inteligência suprema, que tem a essência do bem, a gente sabe isso tudo. Só que a gente vai, né, como eu já falei, igual o Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar. Só que às vezes ela vai para um lugar que nem é tão bom assim, que ela nos leva para lá com a nossa que é essência, porque ninguém faz nada que não queira, né? Nós temos livre-arbítrio. Mas a gente vai deixando e deixando. Aí o mal chega num ponto que a gente reconhece a impotência da criatura diante do Criador e promove por si mesma o reencontro com o Criador. É aquele momento em que a gente desperta. A Elvira estava falando que ela estava lendo o Evangelho, tem muito a ver com esse assunto nosso aqui, os trabalhadores da última hora. E que ela não estava entendendo por que um trabalhador da última hora merece ganhar tanto quanto aquele que já estava lá trabalhando há muito tempo. E aí que no decorrer do texto, o espiritismo, né, os espíritas são os trabalhadores da última hora. E por que não merecer ganhar tanto quanto os outros que já estão lá, se o trabalho é muito bom ou, às vezes, até mais produtivo para a própria pessoa, né? Porque aquele que chega na última hora é esse caso aqui. É aquele que já compreendeu que ele precisa de reencontrar o Pai. Ele tem que retornar, porque ele já fez tanta coisa, ele já fez muitas coisas e nada deu certo. Né? Então, ele precisa do reencontro com o Pai. Então, é a criatura reencontrando o Criador. Né? Aí ele chega na última hora. Enquanto os outros já estão lá trabalhando, ele chega na última hora. Aqueles que já estão trabalhando, muitos estão trabalhando muito bem, dando o melhor de si, outros não, mas estão lá trabalhando, né? Uns por interesse, outros não. Mas aquele trabalhador de última hora, ele está tão desesperado já, ele precisa tanto desse reencontro, que ele mergulha de cabeça e ele se apaixona pela causa. E ele tenta fazer o melhor possível, ele faz muito bem. O que é fazer muito bem? É fazer o melhor que pode. Tem pessoas que vão fazer muito melhor, porque aquela pessoa que está chegando ali, não é porque ela é de última hora que ela não vai saber fazer bem, é que às vezes ela ainda não alcançou um nível de evolução necessário a fazer muito bem. Mas ela vai dar o melhor de si, então ela está fazendo muito bem para ela, porque é tudo que ela pode fazer. Então ela mergulha de cabeça, ela vai atrás e ela quer acertar. Então esse trabalhador de última hora, ele chega com muita vontade de acertar, com muita vontade de trabalhar. E o Espiritismo nos dá essa oportunidade
de ser aí, né, os espíritas trabalhadores da última hora, por conta das elucidações, das revelações que a doutrina espírita fez na terceira revelação de Deus para os homens. Não inventou nada, não criou nada, nenhuma lei o Espiritismo não cria nada, não inventa nada, ele revela. Então foram os espíritos contando a vida na dimensão dos espíritos, que até então não era tão assim esclarecido, né? Tanto que o Espiritismo ele veio filtrar aquelas crendices e superstições que a lei de causa e efeito, conhecida desde sempre, né? A lei do karma, da atividade, que karma quer dizer isso, atividade, ação, no mundo, para que os espíritos, as almas encarnadas aí, possam resgatar um passado de delito. Então, tudo isso veio, né, já vem para a gente há muito tempo, só que vinha de uma forma cheia de crendices, cheia de superstições. Né? Os indianos, por exemplo, o hinduísmo, eles têm uma filosofia kármica, né, que explica o karma muito diferente do espiritismo. Aquele que está numa casta inferior, ele sabe que ele vai reencarnar, todos vão reencarnar, então ele vai estar numa casta inferior e ele vai evoluindo, vai passando para as castas superiores na matéria. Então isso é um equívoco. Quer dizer que aquela alma encarnada numa casta superior, ela jamais poderia reencarnar numa casta inferior. Seria uma retrogradação. E isso não existe na lei de Deus. Então o que ocorre é que eles estão ligando, eles ligam isso muito às condições sociais, materiais da pessoa. Então o Espiritismo veio filtrar isso aí, dizer que não é assim. Né? A evolução, ela existe no campo espiritual. Então um espírito que foi muito rico, muito cheio de poderes e muito inteligente numa vida, ele pode reencarnar numa situação de miserabilidade na outra vida, para ele desenvolver a sua evolução moral que ele não conseguiu. Ele conseguiu muito patrimônio, ele conseguiu muita inteligência, mas ele não conseguiu desenvolver a moralidade. Então ele vem numa situação de penúria, de pobreza, de privação, para ele aprender, para ele sentir o espinho na carne, que Paulo falou, para ele poder dar valor. Então isso, o Espiritismo veio trazer esta elucidação. Não a lei de causa e efeito, não a lei kármica, que isso já existia. Então, a contribuição do Espiritismo para que o egoísmo seja erradicado é valiosíssima. Né? É o que vem aí a seguir. Ó. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verá homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Essa lei da justiça, aplicada sem o egoísmo, é dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Foi o conselho, né, que Jesus deu quando mostraram a moeda e se todos deveriam pagar impostos. Então a gente tem que separar a vida material da vida espiritual, entender que a vida espiritual é a que realmente importa para nós, porque é ela que vai falar, né, a verdade. A gente se apega às coisas do mundo e se esquece que o que vai levar de verdade são os conhecimentos, defeitos e qualidades que a pessoa tenha. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Aí fala assim, mas olha só, é muita pretensão, né? Os espíritos, por que os espíritos? Não são os espíritas, não, os espíritos. Né? Não são os espíritos adeptos do espiritismo que vão preparar isso, não. São os espíritos. Os espíritos compreendidos, os espíritos que já são obedientes à lei de Deus. Estão em todas as religiões, estão em todas as filosofias.
né? Porque o espírito não é espírita, ele não é católico, ele não é protestante, ele não é budista. O espírito é um espírito obediente à lei de Deus que criou o universo. Então, isso aí no masculino é importante, né? Porque não está dizendo aqui que são os espíritas que estão encarregados de trazer o reino. Não, os espíritos, criatura do Criador, co-criador, né, do universo, e que já alcançaram um nível de evolução e entendimento que vão nos auxiliar a encontrar aí esse meio tão importante que é o equilíbrio de todas as coisas, né? E assim a gente vai se desfazendo do egoísmo. Vou pegar esse aqui que ele passa com mais segurança, né? Na 17, nós temos aí a pergunta de Kardec: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Pois é, parece fácil, né? Olha só, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência: suas leis, sua organização social e sua educação. Então, nós vemos que nós estamos num plano de provação e expiação, é o segundo plano na ordem dos mundos, né? É um plano muito inferior, que recebe espíritos, pode até receber espíritos nas primeiras encarnações, o que é muito raro, porque normalmente o plano de provação e expiação, ele recebe espíritos que já estão no erro, que desenvolveram erros, né? Porque são espíritos que fizeram mau uso do livre-arbítrio nos planos primitivos, embora a orientação dos espíritos, porque ninguém foi criado e entregue à própria sorte, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, recebemos um espírito protetor para nos guiar, para nos auxiliar em nossas escolhas. Mas somos livres para escolher. Então, nesses planos, o espírito é muito devedor. Ele já errou muito. Então, ele está provando, mais espiando do que provando. Mas ele ainda, né, carrega muito ainda do seu primitivismo. E ele, influenciado pela matéria, porque nesses mundos a matéria impera. Por isso que é difícil a gente se livrar do egoísmo. Até porque ele é o pai dos outros. Ele puxa muita inferioridade, né? Como a gente já falou aqui, todo mundo que é egoísta é orgulhoso, é ciumento, é vicioso de toda sorte, né? Então, é vaidoso demais. Então, o egoísmo, ele nos prende a mundos inferiores. E tem essas questões aí, dessa influência forte, né, das leis, da organização social, que impõe, né, isso aí. Nós temos que ser muito fortes para não entrar nessa onda, né, das imposições sociais. E a educação. A educação é muito importante, muito importante. A propósito, ontem à noite passou um filme na Globo, que é uma história baseada numa história real daquela aeromoça que teve o avião sequestrado em terra ainda, porque os pilotos conseguiram sair, e ela evitou muitas mortes, ela se arriscou muito, né, na hora da entrega dos passaportes, porque ela ouviu os sequestradores falando que eles queriam os passaportes americanos, porque seriam os primeiros a morrer. Eles matariam os americanos. Então, o que ela faz? Ela era indiana, ela pede às outras aeromoças, ela convence aqueles sequestradores, ela faz um trabalho maravilhoso lá dentro daquele avião, né? E ela foi extremamente corajosa, tanto que é O Poder da Coragem o nome desse filme, é muito bonito esse filme. Eu já vi pela terceira vez ontem, passou, eu estava até dando uma olhadinha nisso aqui, e sempre a gente recebe aquela ajudinha, ou melhor dizendo, muita ajuda, quase sempre, 100% de ajuda dos espíritos. E ali eu pude observar um pouco essa questão da educação, na questão do egoísmo. Porque ela não põe em prática nada que a mãe ensinou, e sim do que o pai ensinou.
Porque os pais dela se dividiam muito na educação dela, que vai passando flashes assim, da infância dela, da orientação. Ela foi casada com um homem que não deu certo, eles fazem aqueles casamentos arranjados, né? Ela ligava para o pai e o pai sempre falava para ela: filhinha, você precisa ter coragem. Você precisa ser corajosa. Aí ele terminava a ligação para ela assim: quem é a corajosa do papai? A menina corajosa do papai? E ela dizia: sou eu. Então ele falava sobre isso, né, no telefone, porque ela tinha muitos problemas lá com o marido dela. A mãe era o contrário. A mãe ficava assim: filhinha, você tem sempre que pensar em você. Você, olha, esses treinamentos que você recebe aí para sequestro de aviões, isso aparece ela falando para a filha. Você tem que pensar em você primeiro. Nada de ficar pensando nos outros. Ficar preocupado com a vida dos outros. Você se preocupa com a sua vida. Você tem que se preocupar com você. Então, olha, né, porque o pai pedia extremamente, né, que ela tivesse muita coragem, extrema coragem dela. E a mãe já pedia que ela pensasse muito nela. Quer dizer, se ela pensasse só nela, ela tinha acabado com aquele casamento de qualquer jeito, e ele pedia coragem a ela, né, para chegar ao momento certo. E ali dentro do avião, num momento difícil para ela ali, que ela fica recordando muitas coisas, ela escuta o pai falando isso para ela, que ela precisava ser corajosa, ter muita coragem. Então, e ela, claro que eu vou precisar de contar o final, ela morre no final, para salvar as crianças que estavam no avião sob a responsabilidade da tripulação, porque eles não estavam com a família. Então, na hora que ela consegue fazer, mas vale a pena ver, né? Vale a pena, mesmo eu tendo contado esse final, que não foi legal, mas eu precisava para a história aqui, mesmo assim, vale muito a pena ver. Aí, quer dizer, olha só a situação, né, dos dois. O pai, que sempre pediu que ela tivesse coragem, e ela morreu por causa da coragem dela. Ela morreu. Agora, será que foi por causa da coragem? Não, ela morreu porque chegou o momento dela. Só que ela morreu de forma heróica, de forma solidária, caridosa. Ela morreu salvando os outros. Nem por um momento ela pensou nela. O egoísmo ali não andou nem perto, né? Ela demonstrou realmente uma solidariedade, uma caridade, um altruísmo, né? Uma compaixão por todos. Ela tentou, na hora de pegar os passaportes, como ela tinha ouvido isso, ela falou para as outras aeromoças: não peguem dos americanos. Então, quando eles viam que era americano, eles tentavam, jogavam no chão, ela chutava para debaixo do banco. Então, não pegou de um americano, né, de um. Eles até desconfiaram de alguma coisa, porque não tem americano no voo, né? Mas ela salvou muita gente, por causa de ter sido solidária, de ter sido amorosa. Então, o egoísmo ali não existia. Foi por isso que ela conseguiu. Ah, mas o que ela conseguiu? Morrer. Ora, ela morreu porque estava na hora dela, senão ela não ia morrer. Porque ela não estava pedindo para morrer, nem arriscando a vida a troco de nada. Ela estava fazendo isso para salvar os outros, né? Então, se a gente for pensar assim, ninguém faz nada, né? As pessoas vão ver as coisas erradas e ninguém vai fazer nada. Ah, mas eu posso morrer. Todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar aqui, não. E vai morrer na hora que tiver que morrer, né? Quem acreditava que Mikhail Gorbachev fosse ficar vivo? Ninguém acreditava e ficou, né? Quem acreditava que Sérgio Moro ainda ia estar vivo? Tá, não é? Então é aquela história, gente, quando não tem que ir, não vai. Aquela situação dela ali foi uma demonstração imensa de amor ao próximo, né? E aquilo é uma história real, aconteceu de verdade, né? Então é o que a gente vê, é a questão da educação. Ela recebeu os dois lados. Ela recebeu o lado que ela deveria ser egoísta de pensar só nela, pela mãe,
E depois, no discurso que a mãe dela fala, no finalzinho, é muito lindo que ela fala sobre isso, né? Que ela nunca atendeu ela quando ela dizia que ela tinha que pensar só nela, né? E que ela estava entendendo o porquê disso tudo, né? E aí a gente fica imaginando esse pai também, né? Que insistiu tanto no poder da coragem, mas ele nem por um momento se sentiu culpado, porque era extremamente também religioso e tinha muita fé e sabia que aquilo era o certo, né? Então é o que a gente vê, às vezes a gente tem que pensar assim, gente, o que eu estou passando para as pessoas, para os nossos filhos, né? Para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Muito do egoísmo existente no adulto é por conta da educação que os pais dão em casa para os filhos. Quantas vezes a gente ouve isso, a gente vê na escola também. Eu não vi muito isso não, porque eu nunca trabalhei com criança, não. Mas as pessoas reclamavam, porque às vezes é comum a criança levar um brinquedo para a escola, que o brinquedo que gosta muito. Né? E aí, eu trabalhei numa escola que isso foi até, não era nada tão grande assim, mas que eles não deixavam mais levar, porque a criança levava e não deixava ninguém botar a mão. Não deixava ninguém brincar. Ela ficava agarrada com aquilo ali. Quer dizer, por quê? Porque a mãe e o pai em casa já tinham recomendado, ó, você leva, mas não deixa ninguém brincar, você vai quebrar. É igual criança que vai para dentro da casa da gente. E isso eu tive muito na minha casa, as crianças iam muito lá para casa, brincar lá. Ninguém era proibido de brincar com nada. Se quebrasse, quebrou, a gente consertava, se não tivesse conserto, brincava assim mesmo, então depois comprava outro. E não pode ser. Então a gente tem muito esse negócio, né, de ficar medindo, porque as crianças, ainda que seja um espírito que carrega egoísmo e carrega, ele carrega porque se ele está nascendo num plano de provação e expiação, ele ainda possui as inferioridades, e o egoísmo é o pai de todas. Então ele carrega, só que a criança, como ela está num corpinho infantil, ela não tem livre-arbítrio ainda, ela aparenta ser pura, ela aparenta não ter nada dessas inferioridades, só que ela tem todas no arquivo mental, que vão desabrochar depois dos 8, 9 anos de idade. Até 7, 8 anos, ela está muito ainda envolvida, né? Porque ainda não tem a liberdade total de escolha, né? Ela não tem livre-arbítrio ainda, ela começa, ela está ensaiando. Então é uma criança que ela ajuda aos seus coleguinhas, ela não tem egoísmo ainda, mas começa a se desenvolver por conta da educação que ela recebe em casa. Aí vai despertando, aquela educação errada vai despertando o que ela já tem. Lembra que a gente comentou aqui que na educação a gente não pode tirar nada de onde nada tem? Então, quer dizer, os pais começam a tirar com o seu comportamento egoísta o egoísmo que existe nelas. E elas se tornam adultos egoístas. Aí cai naquela questão, cada um por si e Deus por todos, cada um por si, o resto que se dane. Eu até ajudaria, mas vai me prejudicar, então, reticências, né? Então a gente fica nessa situação. É por isso que é muito difícil a gente se desfazer dessa inferioridade tão grande puxando todas as outras. Porque tudo na sociedade leva a isso, puxa para isso aí, né? Para esse egoísmo enorme que existe aí na nossa sociedade. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Isso é óbvio, né? Mas como a gente tem que ficar repetindo as coisas óbvias, né? É como aquela criança sujinha que está brincando o dia inteiro, que chega em casa e não quer tomar banho, você tem que falar com ela que ela tem que tomar banho. Ela sabe, mas tem que falar que tem. E ela diz que não, que ela está limpinha. Né? Que ela não consegue ver a sua sujidade. Como a gente também não consegue ver a nossa sujidade. Né, a nossa imoralidade. Quem vê são as outras pessoas, né? A gente não vê. Mas, infelizmente, a gente carrega. Então, tá aí, né? Com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá
quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Olha, isso aqui é de uma importância tão grande, muito grande isso aqui, ó. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Importante esse, real aqui. Não é só o estado futuro. Não é só o que vem depois. Não é só dar a conhecer a vida depois da morte. Ora, todas as religiões acreditam na vida após a morte, porque acreditam na sobrevivência da alma. Não tem ninguém que não acredite na sobrevivência da alma. O Papa Francisco foi muito criticado porque já deu várias entrevistas e vários textos dele falando que esse negócio de inferno, isso é somente uma alegoria. Não existe o inferno. Não é Adão e Eva. Ele já falou isso com tanta clareza e foi muito criticado, como ele está sendo muito criticado por fazer revelações que todos sabem, mas ninguém teve coragem. Ele, como Papa, está tendo, de fazer. É um Papa que eu amo de paixão. Porque ele é lúcido, ele tem uma coragem, uma coragem que os outros não tiveram, por causa das pressões, e ele não está nem aí para esse tipo de pressão. Ele fala o que ele sente, o que ele acha, Então todas elas sabem da vida depois da morte, mas do futuro real, nem todas. Porque aquela questão de que aquele religioso, ele é desta religião, ele vai estar sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, é um futuro, não é? É um futuro. É aquela questão que a gente fala da fé. Eu tenho fé, mas fé em quê? Pense nisso. Porque a fé significa crença em alguma coisa. Qual é a coisa que você está acreditando? Então, essa questão aí de quanto ao vosso estado futuro, todas as religiões abordam o estado futuro da alma. Mas aqui tem essa diferenciação real. O que realmente acontece. E por que o Espiritismo nos dá essa contribuição? Porque foram eles que vieram contar. Eles que vieram contar. Mas aí, preste atenção que tem alguma coisa aqui muito importante ainda. E não desfigurado pelas ficções alegóricas. Essa desfiguração pelas ficções alegóricas não é apenas de outras religiões, não. Daquelas que acham que só porque é dessa religião. O meu filho há pouco tempo, encontrou com um amigo de escola, que foi coleguinha dele aqui do Santo Inês, que, por sinal, um brilhante esse aluno, brilhante. Ele, inclusive, passou aí em primeiro lugar, ele estava até em alguns outdoors aí da cidade, como primeiro aluno, acho que ele, não sei qual foi o curso, mas, se eu não me engano, acho que foi medicina. Um menino brilhante esse. Ele encontrou com ele na rua e conversaram, conversaram sobre o tema. Aí ele falou assim: rapaz, eu só tenho uma tristeza na minha vida. Você é espírita, Ele falou assim: olha, eu não frequento, mas eu fui criado no espiritismo, minha mãe frequenta o espiritismo. Eu estou na minha luta aí da vida, não estou podendo aí entrar ainda, mas tem todos os preceitos, as convicções do espírito. Ele falou: pois é, essa é minha tristeza, rapaz, você não vai ser salvo. E eu gosto pra caramba de você. Eu queria tanto que você fosse evangélico, porque você não vai ser salvo e você merece ser salvo. Eu falei: Lucas, se ele te disse isso, Lucas, ele falou: disse, ele disse. Eu falei: meu Deus do céu, olha só, um rapaz brilhante, vai entrar agora, passou em primeiro lugar aí para a medicina, com a cabeça assim. Então, ele acredita no futuro? Claro que ele acredita no futuro, ele tem certeza que ele vai morrer, porque ele não foi ensinado dessa maneira, não, ele foi ensinado que a alma sobrevive. Agora, o futuro real, não estão dizendo.
Quer dizer que basta ser de uma religião para você ser salvo? Isso aí é de uma infantilidade a toda prova, né? Pensa bem. Não é por aí, gente. Religião não salva ninguém. Se religião salvasse, o mundo estava salvo. Porque as grandes inteligências, algumas, né, na parte da física, até se dizem ateus, mas a maioria são religiosíssimos. Todos eles têm missa, são vistos, principalmente campanha política, entrando nos templos. Só que nem tem um, que entra em todos, né? Porque tem que acender a vela para Deus e para o diabo, porque vai que Deus não dá conta. Aí o diabo pode dar, né? Então, são situações que a gente vai vendo, meu Deus, como é que pode a pessoa tão inteligente, né? Então, claro, qual é a bandeira do Espiritismo? Fora da caridade que não há salvação. Não é fora da igreja. Portanto, Zé costumava falar, vocês estão pensando que vocês vão ser salvos porque vocês estão vindo às reuniões espíritas? Não vão, não. Estão pensando que vocês vão ser salvos porque vocês estão estudando o livro dos Espíritos? Também não vão, não. Né? A gente vai ser salvo de quê? Tem bicho brabo correndo atrás da gente? Tem. Brabíssimos. Mas não estão atrás da gente, não. Estão dentro da gente. Nós temos que nos salvar de nós mesmos. Porque nada pode fazer tanto mal para a gente quanto aquilo que a gente é de inferioridade. De egoísta, de orgulhoso, de vaidoso, de ciumento, de tudo. Então é atrás disso que a gente tem que lutar. Atrás dessa elevação aí, né, espiritual. E não é tão rápido assim, né? Então, essa vida futura real é aquela que acontece realmente. Nós lemos livros psicografados, tem uns que dá até vontade de morrer, né? Porque é tão romântico, é tão bom. Tem casamento, tem união familiar, tem uma vida maravilhosa. Não dá vontade de ir? Pois é. Mas, não é real. Não é real. Por que a gente garante e afirma que não é real? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Ora, o planeta Terra, como já dissem os astrônomos, e tem um aí que é o pontinho azul, é maravilhoso, né? Eu vou até trazer esse videozinho para a gente escutar de novo. É lindo, né? Olha, ele é tão pequenininho, é uma poeirinha, é um grãozinho de areia no areal do universo. Se ele desaparecesse, não ia fazer falta nenhuma no contexto universal. Aí, por quê que na dimensão dos espíritos, nós vamos ter, no mundo dos espíritos, tudo que a Terra tem? Que tão importante é a Terra, sim, para ter na dimensão espiritual a vida igual a ela? Vamos pensar, né? Vamos raciocinar, isso precisa ser feito. Não vamos achar que vai ser assim, não é real isso. Não é real. Ah, mas é mentira do espírito? Não. Ele plasmou, ele sozinho plasmou o que estava na cabeça dele. Porque é uma matéria que a gente plasma, matéria do pensamento. A gente faz isso encarnado, que dirá desencarnado. Então, por que no mundo dos espíritos nós vamos ter uma vida igual a essa? Essa já é um problema, a gente quer uma igual, né? Então, não vamos esperar isso. Isso é infantilidade, não é real. Então, é isso que estão falando aí, ó. E não desfigurado pelas ficções alegóricas. Isso é alegoria. Isso é uma ficção. A gente precisa entender que o futuro real dos espíritos, a situação real dos espíritos após a morte, está aqui, ó. Céu e inferno. Aqui, ó. Querem saber a situação real dos espíritos? O céu e o inferno. Aqui tá. Ah, mas por que aqui? Porque aqui não foram os espíritos recém-saídos da Terra contando suas histórias, não. Foram espíritos de escola que foram preparados há milênios para fazer essa revelação.
não são espíritos recém-saídos daqui, com o plano da Terra dentro da cabeça, para ficar plasmando depois a mesma vida que tem aqui. Vamos combinar que isso é infantilidade, a gente pensar isso. Então, se nós vamos para a dimensão espiritual, levando nossos acertos e nossos erros, e vamos ter que resgatá-los, a nossa situação na dimensão espiritual não vai ser tão romântica quanto muitas vezes mostram para nós. Não é bem assim. Nós vamos sofrer quando a gente abrir os olhos para a dimensão espiritual e ver o tanto de bobagem que fizemos, e ver o quanto deixamos de aproveitar a encarnação bendita, que essa é um presente do Criador para nós. Aí, essa é a nossa realidade. Não tem alegoria nisso, não. Aí nós vamos estar na situação que a gente tiver feito por merecer. Vamos reencarnar e vamos melhorando a cada encarnação. Por isso vem aqui, ó, o Espiritismo. Aí, olha só que está lá. Não é só o Espiritismo, não. Olha aqui, ó. O Espiritismo bem compreendido. Por que só o Espiritismo? Não. Porque eu posso ler essa codificação toda aqui, o Pentateuco Espírita, e no final das contas interpretá-lo ao meu bel prazer. Aí é aquela questão. Foi o Espiritismo? Os conceitos foram. Mas o que houve? Não foi bem compreendido. Ou foi compreendido de acordo com as conveniências da pessoa. Então, isso é muito importante, né? Eu posso, por exemplo, as parábolas, estava até falando com a Elvira antes, por que são parábolas? Parábola é aquela história que cada um interpreta do seu jeito, porque elas são inesgotáveis. É uma obra de arte, uma parábola, porque cada um vai interpretar de acordo com o momento em que está vivendo. Você interpreta hoje uma, daqui a 3 dias ou 4 dias, vai ler de novo e vai falar, nossa, eu não vi isso. Igual o que acontece aqui com o Livro dos Espíritos. Eu leio o Livro dos Espíritos há 30 anos. Às vezes eu passo por uma questão de, gente, eu nunca li isso. Quarta-feira, né, Ângela? Na reunião mediúnica, no Livro dos Médiuns, uma passagem ali, não foi no Evangelho, né? Foi na leitura do Evangelho. Já na leitura para a parte prática. Passamos para ali. Eu falei, gente, parece que eu nunca li isso. Porque a gente lê, mas não toca o coração no momento. Aí, tempos depois, a gente pode estar numa outra situação, a gente enxerga melhor. Então, parábolas são assim. Quer dizer, a doutrina espírita não é parábola? Pô, essa é a diferença. Ela é simples e clara, para que ninguém depois vá dizer assim, mas eu não consegui interpretar. Ora, não tem que interpretar nada, ela é clara e transparente. Agora, eu posso querer interpretar ao meu bel prazer. Né? Quando a gente fala, a situação que aconteceu foi por conta de uma... A gente estava falando sobre reencarnações, dívidas e compromissos aqui na Terra, e casamentos são realizados na dimensão espiritual, escolhidos. E realizados, claro, né? Porque quando a gente reencarna, aquele que decidiu construir família, que o espírito pode optar por não fazer essa escolha aí, né? Mas aquele que escolheu construir uma família, ele escolhe para seu companheiro ou companheira aquele espírito com o qual ele precisa conviver para ele resgatar alguma coisa, ou com o qual ele vai receber muita força para aguentar o que vem aí, muitas vezes na condição de filhos. Então, são escolhas feitas, são partes importantes. Profissão, lugar que vai nascer, se vai construir família ou não, porque isso é extremamente importante, porque é um resgate que vai ter que fazer. Na Terra, a maioria dos casamentos são provacionais e não por amor. Então, ele faz essa escolha. Aí ele vem para o mundo. Só que ele está sob a influência da matéria, dos prazeres mundanos e tudo mais.
pode acontecer dele fazer uma escolha errada, ele tem livre-arbítrio, ele antecipar-se num relacionamento que não foi aquele que ele escolheu. Aí, tudo muda. Ele vai, por conta do livre-arbítrio, ele vai fazer lá a união dele com uma alma que não foi bem aquela que ele escolheu, mas num determinado momento, aquela alma vai aparecer na vida dele. Aquela escolha que ele fez vai aparecer. Mas como ele optou prematuramente por um relacionamento, ele agora tem que abdicar do outro. Porque aquela história que ele iria construir não vai poder mais ser construída, porque ele se antecipou. Então, ele vai ter que adiar aquele resgate com aquela alma, ela vai seguir o curso dela, e ele vai continuar seguindo o curso daquela que ele escolheu. Ele distorceu isso de tal forma que ele disse que, aqui ele ouviu dizer, que a alma gêmea chegou e que ele então teria que abdicar. Olha, isso foi por conta dele. Isso foi por conta dele. Mas ele interpretou dessa maneira. Então é por isso que é importante isso aqui, ó, o espiritismo bem compreendido. Não basta ser espiritismo. Como nada. Você tem que interpretar direito aquilo ali. Né? Igual a Bíblia, está lá. Ela está aí há mais de 2000 anos escrita e ninguém entende nada que está ali. Por quê? Porque cada um entende do seu jeito. Mas ninguém quis cortar a mão nem furar o olho, né? Só é bom na hora que convém para a gente, né? Porque está lá, furar o seu olho, sua mão, se for motivo de escândalo. Ninguém cortou e esfurou até hoje por conta disso. Mas muita gente faz aquilo que convém para ela, que diz, não, aprendi lá na Bíblia. Poligamia, né? Salomão não teve quantas esposas? Pois é. Então está aqui, ó. O espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. Porque ele mostra a verdade da lei de Deus. Não inventou, mas revela. E essa lei de Deus, com certeza, não é a minha. Não é a verdade do universo, não é a minha verdade. Como diz Salman Rushdie em Versos Satânicos, a verdade é aquilo que a gente acha que é verdade, até que apareça uma outra situação que nos prove que estamos errados. Então, verdade é a de Deus. A nossa é a nossa verdade temporária, até que a gente aprenda que aquilo ali não é verdadeiro. E assim a gente vai evoluindo. Então, é necessário que o espiritismo seja bem compreendido. Não basta ler, né? Santo Agostinho tem uma frase assim: para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Porque quem sabe, pode. Quem não sabe, não pode, ainda que queira. É a questão do espiritismo. Não basta ler e achar que sabe. Tem que compreender. Então, tem que ser o espiritismo bem compreendido. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Exatamente o que a gente tem que vencer. O que é a personalidade? É o homem no mundo. Espírito, perispírito e matéria. Nós não somos apenas espíritos aqui. Aqui nós temos uma personalidade. O espírito é a individualidade. Essa individualidade adquiriu uma personalidade que vai morrer. Ela só vai durar o tempo da encarnação. A Sueli só vai durar enquanto eu viver aqui. Porque a hora que essa personalidade morrer, a hora que o corpo morrer, a personalidade morrerá. E a individualidade se separará daquela personalidade. Então, nós precisamos vencer a personalidade para dar lugar à individualidade. Deixar que essa fale mais alto. Então, o egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora,
O espiritismo bem compreendido, e não sou eu que fiz esse grifo, não, esse grifo é deles. Isso tudo está lá na página do Egoísmo, no Livro dos Espíritos. Faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Se a gente estiver no alto de um morro, a gente consegue ver alguma coisa aqui embaixo? Estiver no avião, né? A gente está viajando de avião, está lá, a gente olha para baixo, vê lá um monte de cores, assim, umas manchas, né? A gente não vê nem as casas, nem os prédios maiores, dependendo da altura, da altitude que tiver. Quando ele vai se aproximando, ele vai baixando, a gente começa a ver, a fazer definições, né? Da estrada, das casas. Mas as pessoas a gente não consegue ver, só mesmo quando está lá embaixo. De tão pequenininho que a gente fica, que a gente não é nada, né? Então, a nossa personalidade, ela tem apenas que ajudar no desenvolvimento da individualidade, senão ela não vai prestar nem para isso. Então, é uma persona, é uma máscara que a alma, que o espírito coloca, né? Aí, os espíritos dizem para a gente chamar de alma, porque anima um corpo. E o espírito não tem, só tem o corpo perispírito. Então, essa personalidade, ela existe justamente para que a gente se sobreponha à materialidade. Porque essa personalidade sofre sempre, principalmente em plano de provação, expiação. Ao destruir essa importância, a importância da personalidade, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. Então, quando a gente perceber que a gente, enquanto personalidade, a gente não é muita coisa, né? O que vai valer a pena é a individualidade, é a alma que, ao desencarnar, volta para a dimensão dos espíritos, mais abastecida de conhecimentos, de boas ações, que seja, né, assim e menos erros. Então, isso que realmente importa. Mas a personalidade é importante para fazer essa evolução. Tem até aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga. Isso é verdadeiro. É muito verdadeiro isso. O espírito não pode provar na dimensão espiritual, porque ele não tem corpo. Ele precisa do corpo. Ele precisa de estar diante dos problemas, para ele provar que ele já pode superá-los. Esses problemas existem aqui. Na erraticidade, quer dizer, no intervalo entre uma encarnação e outra, ele vai adquirir conhecimentos, ele vai aprender com muita facilidade, porque ele não tem influência do mundo. É aí que muitas vezes ele faz escolhas que ele nem aguenta ainda dar conta. Por isso que ele às vezes não recebe a permissão de vir para a Terra com aquelas escolhas que fez, porque ele não vai dar conta ainda. Então ele aprende tanta coisa e ele quer tanto melhorar, mas aqui que ele vai provar, aqui que ele vai mostrar se ele sabe ou não diante do problema. A gente só sabe se a gente está forte mesmo para levantar um peso se a gente testar. Né? Eu não posso falar assim, isso aí é mole, isso eu levanto rápido. Aí vai lá e não levanta. Então, primeiro a gente tem que testar. Eu consigo levantar esse peso? Né? Então, sim, aí tá, vou levantar. Então, é assim, o espírito ele faz escolhas e ele vem para a Terra para ele dar conta. E muitas vezes ele não dá, né? Muitas vezes ele não dá conta. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta. Porque sente a necessidade de se pôr na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele. É levado a ocupar-se de si mesmo para mais que dos outros. Isso aí é uma grande verdade.
muitas vezes a pessoa não tem nem essa intenção, ela nem quer. Mas diante, às vezes, de determinados problemas, ela começa a fazer por ela. Porque o egoísmo impera, é aí que entra a questão da influência da sociedade, da influência das leis e da educação. Uma pessoa que realmente ela está numa família onde as pessoas primam pela solidariedade, ela não desenvolve tanto o egoísmo. Um pouco sim, porque é um espírito inferior ainda. Mas é menor do que o outro que está numa família que só pensa cada um por si e Deus por todos. Então, se você está num ambiente, numa sociedade, onde sabe que ninguém vai te ajudar, então você tem que entrar naquela roda, senão você vai morrer ali. Né? Você sabe que você... Agora, se você está numa sociedade em que você encontra apoio nas outras pessoas e sabe que se você precisar de alguma coisa, a outra pessoa vai te ajudar, você não vai ser um encostado, não. Porque isso aí é inferioridade também. Você vai tentar não precisar dessas pessoas e ainda por cima se abastecer de todas as formas, né? Materialmente, moralmente, para você também poder servir. Então, o contato com uma pessoa egoísta te torna assim, porque nós somos inferiores. Não deveria. Nós não deveríamos deixar que o comportamento das pessoas alterasse o nosso modo de ser. A gente não devia deixar isso acontecer. Né? É aquela questão do escorpião. Né? Nós temos duas historinhas, né, do escorpião. Nós temos a historinha daquele que ele pediu uma caroninha para rã, porque ele não sabia nadar. E então, ela sabia e podia ele atravessar ele no lago, e ela disse para ele que ela não faria porque ele iria matá-la. Aí ele disse que ele não ia fazer isso com ela, já que ela estaria ajudando ele. Ela então cai na conversa dele e vai. No meio do lago, ele ferra. E ela pergunta para ele, mas meu natural é esse. Aí, um outro escorpião estava na beira do lago, querendo atravessar, não conseguia, porque realmente não sabe nadar, mas ele caiu na água. E aí? Estava morrendo afogado. Estava lá um monge com o seu aprendiz, passando perto. Aí, o escorpião se debatendo, ele viu, ele foi lá, tirou o escorpião, o rapaz, o seu discípulo falou, mas mestre, ele vai te picar. Mas mesmo assim ele foi lá e tirou o escorpião da água e foi picado. Aí ele falou, não falei, mestre, que ele ia te picar, por que você fez isso sabendo que ele ia te picar? Ele falou assim, porque o meu natural é esse, ajudar, e o dele de picar. Então, não são as situações que vão fazer diferença para a gente, não. O que vai fazer diferença para a gente é o que a gente é. A gente não pode deixar que alguém mude a nossa maneira de ser com a maneira errada de ser que ele escolheu para a vida dele. Se eu dou bom dia todos os dias a um vizinho que nunca me responde, eu não vou deixar de dar bom dia para ele, porque ele não me responde, não me dá bom dia, porque eu desejo bom dia para ele. Eu vou continuar dando bom dia para ele. Ele vai continuar não me respondendo, porque é uma escolha que ele faz, e é a minha escolha de dar bom dia. Então, mas infelizmente, como nós somos inferiores no mundo de provação e expiação, com a questão do egoísmo, a gente acaba deixando isso acontecer. Já que ninguém me ajuda, que ninguém liga para mim, eu também não vou mais ligar para ninguém. Cada um por si, o resto que se dane. E pronto. Aí vem o egoísmo mais forte no ser que carrega isso, infelizmente, porque está num plano ainda de provação e expiação. A gente precisa tentar vencer isso. São nas pequenas coisinhas, né? São pequenas coisinhas que podem nos dar a oportunidade de ser mais solidários, mais amorosos com as pessoas. Nós não vamos exterminar o egoísmo. Olha, nós estamos, quem sabe, há muitos séculos tentando vencer o egoísmo. Por isso que a gente está aqui.
porque é a ele que leva as más escolhas, as escolhas deselegantes no mundo, que fazem que a gente tenha que reencarnar em plano de provação e expiação. Então não é fácil se livrar de um egoísmo, não é fácil. Porque tudo conspira a favor dele nos mundos materiais. Mas cada um de nós tem que fazer um esforcinho que seja, mínimo que seja. Mesmo sabendo que vai ser picado pelo escorpião, tirar o bichinho da água. Então, mesmo sabendo que vamos ser mal interpretados, que não vamos receber ajuda, que às vezes vamos precisar dessa pessoa que a gente está, já não importa. Vamos, nas pequenas coisinhas que seja, vencer o nosso egoísmo lentamente, porque de repente não vamos conseguir. Né? Mas assim, aos pouquinhos, a gente vai se livrando de coisas que são atitudes egoístas que a gente tem, mas que a gente já pode se livrar. E melhor que a gente o faça, porque senão a nossa caminhada vai ser muito mais longa, né? Semana que vem estaremos aqui com esse outro slidezinho, que é o princípio da caridade, né? Da fraternidade seja a base de todas as instituições sociais. A gente vai partir desse aí. Acho que é dele mesmo. Deixa eu passar para cá. Acho que o outro era o 12, né? Isso. É dele mesmo. A partir de semana que vem, então, estaremos com esse aqui, ó. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais, de povo para povo e de homem para homem, e este pensará menos em si quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Né? Aqui, cabe até a questão da última descoberta da ciência, que são os neurônios espelho. A gente vê fazer, a gente quer fazer também. Então, ajuda. Então, muita paz para todos. A partir de semana que vem, estaremos aí com essa reflexão para a gente analisar a orientação dos espíritos. Muita paz para todos.